Seja bem-vindo, bem-vinda à última aula do nosso módulo. E claro, agora a gente vai ver 16 formas para você performar mais. Justamente ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade. A primeira forma que eu quero que você comece hoje a desenvolver é começar a ser otimista. Exatamente isso. Começar a pensar positivo, não ficar se vitimizando, não ficar focando no negativo. Você anda focando no positivo? Então vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Aqui é muito importante a gente começar a desenvolver a mentalidade de ser 1% melhor todo dia. E o fato de a gente pensar positivo, com certeza, altera a nossa forma de agir. Por isso que eu quero trazer isso aqui para você, para começar literalmente, você parar de perder tempo com a sua negatividade. Sabe aquela pessoa que quer construir um castelo e fica ali vendo aqueles tijolos e fica pensando que o castelo vai cair, que o castelo não vai dar certo, sabe? Esse tipo de coisa, né? O negativismo. Eu te garanto, se você começar a focar no positivo, o seu castelo ali vai crescer muito mais rápido. E ele vai crescer estruturado, focando principalmente na solução. Se você toda hora ficar pensando que sua empresa vai falir, por exemplo, como que você vai construir um castelo? Como você vai construir uma empresa se você só está focando em ela falir? Sabe, não adianta, a gente tem que começar a realmente ser positivo. Não sei se você sabe, se você for 1% melhor todo dia, no final do ano, você vai ser 3.678% melhor do que você foi um ano antes. Isso eu te garanto. Sabe por quê? Não sei se você conhece a lógica dos juros compostos. É justamente isso. Cada vez, por exemplo, você é 1% melhor agora, e é juros sobre juros. E você, ao final do ano, vai ser 37 vezes melhor do que você foi no início do ano. Então, bora começar a ser melhor 1% todo dia? E é exatamente isso que eu quero trabalhar aqui com vocês. Não sei se você lembra do conceito que eu trouxe para vocês da auto-performance escrito junto, elevada. É justamente isso. Hoje, você ser melhor do que você foi ontem. Auto-performance elevada. E claro, eu quero que você seja eu quero que você não só tenha auto-performance elevada escrito junto. Eu quero que você mesmo tenha alta performance. E aqui escrito separado, justamente você acima da média. Você sendo referência no seu nicho de atuação, na área que você trabalha. Beleza? Combinado? Então vem comigo. E aí, segundo item essencial que você precisa começar a desenvolver. Ser responsável. Ser proativo. E não vítima. Eu concordo muito com o Steven no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, quando ele fala: é essencial ter proatividade. Ser proativo no sentido de assumir suas responsabilidades, em vez de se colocar numa posição e num discurso passivo. Por exemplo, você está no trânsito. Quando você se atrasa para um compromisso, você vira e fala: nossa, peguei trânsito. Nossa, o trânsito me atrasou. Não. Você tem que começar a ter um discurso assim: eu poderia ter saído antes, para eu não me atrasar. Concorda que muda um pouco o discurso? É você começar a ser mais ativo e não se fazer de vítima, com discurso passivo mesmo, sabe? A gente começar cada vez mais a assumir as nossas responsabilidades. E, claro, isso envolve também a gente se comunicar melhor. Ter realmente uma comunicação efetiva. Porque muitas vezes o que acontece? A gente fala, acha que o outro entende, o cara não compreende nada. E quando
a gente vê, vira uma confusão, uma briga, sendo que não tinha nada a ver com aquilo. E eu te falo com propriedade que a comunicação é responsabilidade do comunicador, do orador, é quem está realmente falando. E o outro, você aí que está me vendo, eu tenho a responsabilidade de me fazer ser entendida por você. E claro, hoje em dia a gente não vê isso muito na vida real. As pessoas brigam por bobeira, muitas vezes por falta de inteligência ali na comunicação assertiva, numa comunicação efetiva. E isso é essencial para a gente ter alta performance. E claro, a gente precisa realmente desenvolver uma comunicação efetiva. E aqui envolve ter uma escuta ativa. Quando o outro estiver falando, por exemplo, amigo, liderado na empresa, líder, qualquer pessoa que estiver falando, comece a ter uma escuta ativa. Realmente ouvir e se interessar pelo que a pessoa está falando. Isso já ajuda muito. Isso eu te garanto. A segunda coisa, a gente começar mesmo a ter uma empatia emocional. É a gente começar a fazer também uma leitura mental ali, tentar entender o que a pessoa está falando e sempre uma sinergia. Por exemplo, a gente tentar extrair do outro, por exemplo, se for líder de empresa, tentar extrair do liderado o melhor dele. Da mesma forma, o liderado aqui, conversando com alguém da equipe, sempre tentar extrair o melhor do outro. Começarmos a ter, escuta aqui, sem distrações, pare aí com o WhatsApp, pare aí com o Instagram. Vamos focar na aula para justamente a gente ter maior produtividade, beleza? E uma das questões é a gente desenvolver uma mentalidade de win-win. O que é isso, Patrícia? Ganha-ganha. E essa é uma cultura muito, muito, muito forte nos americanos. Que é, por exemplo, inclusive, tem uma aluna minha, Gabriela Rangel, que ela gostou tanto do curso que ela passou a querer ser minha afiliada, vender o curso, para justamente fazer o quê? Dar maior oportunidade para as pessoas também conhecerem esse conteúdo e também desenvolverem alta performance. E aí o win-win é no sentido de eu trabalho com ela, percentuais, e aí eu vou, por exemplo, numa lógica de que eu ganho e ela também. Essa é a lógica que eu quero que vocês comecem a implementar na vida de vocês. Beleza? Terceiro item, que é essencial, que é a terceira forma aqui da gente performar mais. Aumentar a confiança. E essa é a chave. É uma das chaves poderosíssimas. E a primeira coisa é, você tem que se fazer uma pergunta. Ela é simples, ao mesmo tempo tão profunda. Por exemplo, quem é você? Ficou chocado aí, né? Realmente é uma coisa simples e profunda ao mesmo tempo, sabe? E quando eu faço essa pergunta para a pessoa, geralmente, muitas vezes a pessoa fala profissão. Ela não sabe a verdadeira identidade ali dela, sabe? Por isso que a gente precisa começar a nos conhecermos mais e sabermos a nossa real identidade. Uma das coisas que eu gosto sempre de fazer a pergunta para você refletir: o que você gosta? O que você não tolera? Começar a aceitar começar você mesmo se aceitar mais do jeito que você é e, claro, sempre com uma perspectiva de evolução, de crescimento, para cada vez mais indo a níveis mais altos, cada vez mais subindo a escadinha do degrau de evolução, correto? E assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar, a gente não tem como agradar todo mundo o tempo todo. Inclusive, a gente vai abordar sobre isso na aula de sabotadores. Provavelmente está sofrendo a ingerência do sabotador, do prestativo, muitas vezes. E a gente vai aprender a neutralizar. Enfim, de um modo geral, é você começar a ter
o controle sobre sua própria vida. E sem a mentalidade forte, você não vai conseguir. Segundo ponto chave que eu quero trazer aqui pra você sobre confiança é você aprender a se amar mais. Isso. Você escutou bem. É você começar a aprender a se amar mais. Não tem como você amar o próximo, servir ao próximo, se você não se ama. Muitas vezes você pode estar projetando no outro. Por exemplo, eu não sou valorizada, não sou reconhecido. Faço de tudo e meu marido não me valoriza. A minha esposa não me valoriza. Talvez o que esteja lhe faltando seja confiança em si, para o outro também poder te valorizar. Caiu uma chave aí na sua vida para você? Comece a se valorizar, a se amar mais. Porque aí o outro vai te valorizar, o outro vai te reconhecer. Sei que essa foi forte, mas isso é necessário para você começar a se valorizar. Você começar a realmente confiar em si, se sentir segura. Isso envolve muitas questões na empresa. Você é segura? Você se expõe ali na reunião de trabalho? Você tem um ciúmes exacerbado do seu ali namorado, cônjuge ou esposa? Enfim. Isso tudo é sobre confiar. Confiar em si para depois confiar no outro, tá bom? E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar é a gente começar a melhorar a aparência. Isso é muito importante, porque quando a gente melhora a nossa aparência, o que acontece? A gente começa a ter uma autoestima mais elevada, a gente começa a ter, sabe, se sentir melhor conosco mesmos. E aí, outra coisa, terceiro ponto importante aqui da confiança, você focar nas suas virtudes, nas suas competências, nos seus talentos. E a ideia é você focar exatamente no que você é bom. E a gente já vai falar sobre talento no próximo módulo, para você começar a aumentar a sua autoeficácia. Você está construindo o lastro da sua autoeficácia? Baseado nos elementos que já existem. O que você tem feito para aumentar esse lastro? Está cumprindo as suas tarefas diárias? A gente vai aprender nos próximos módulos, inclusive, definir tarefas diárias. Fique tranquilo em relação a isso, mas ainda que você não tenha visto a aula ainda, que realmente essa mentalidade tem que vir antes da definição de tarefas, você tem cumprido aí com seus compromissos e responsabilidades? Começou a fazer exercício físico? 3 vezes aí no mínimo por semana? Começou a se sentir, eu não sei se você se sente útil, mas quando a gente começa a ajudar o outro, servir, nós começamos a nos sentir mais úteis. Quando você já doou, por exemplo, para algum orfanato ou algum asilo, você se sentiu mais útil? Não se sentiu? Por conta disso. Quando a gente ajuda, a gente se sente mais útil. Isso é muito importante. Você pode se sentir mais útil na sua casa, ajudar alguns afazeres da casa, ajudar na empresa. O foco, principalmente aqui, não é só profissional, é pessoal, mas na empresa, por exemplo, comece a ajudar os seus colegas de trabalho. Não veja como concorrente, sabe? Porque às vezes as pessoas, o que acontece? Elas começam a se ver como concorrentes e deixam de produzir, porque pela troca ali entre os colegas de trabalho pode surgir uma coisa ainda melhor. Por isso que eu sempre falo, a lógica do win-win, do ganha-ganha. Faça parcerias amistosas e óbvio que realmente gerem mais resultados. E sempre comece a pensar mesmo em contribuir. Comece a pensar em contribuir. Isso com certeza vai te ajudar. E sobre atividade física, eu gosto de falar sobre melhorar a aparência, fazer atividade física, alimentação, porque isso é visível. E quando é visível, isso te ajuda também a manter no processo, isso vai te ajudar a te manter motivado. E aí uma questão que eu gosto muito de falar sobre comunicação. Realmente se comunicar melhor.
Inclusive, não sei se você sabe, 49% dos profissionais já deixaram, 49% dos profissionais já deixaram de relatar algo com medo de retaliação. E a gente não pode ter esse tipo de medo, porque quando a gente expõe a nossa ideia numa reunião, a gente pode sim ser valorizado e é bem provável que você seja valorizado quando você expuser a sua opinião ali na reunião. Porque o seu chefe, seu líder, vai começar a te enxergar. E aí vão gerar mais oportunidades. Faz sentido pra você? Vá aos poucos. Já já você vai se sobressair, você vai ver. Uma coisa que eu gosto muito de sempre falar é: comece a explicar o porquê das coisas. Existe um gatilho chamado justificativa, que isso é muito importante. Porque é o seguinte, isso vai te ajudar a ser mais persuasivo no processo. Quando, por exemplo, você quer convencer alguém, ser convincente, quando você coloca ali o motivo por trás do que você deseja, fica muito mais fácil do outro fazer. Faça esse teste. Começa a colocar ali, justificar o porquê de você ter que fazer algo, seu liderado ter que fazer algo. Ele vai entender mais o processo, ele vai ser muito mais fácil ele executar aquela tarefa do que você imagina. Inclusive, uma das atividades que a gente vai colocar aqui abaixo da aula é outro teste retirado do livro do Eduardo Ferraz, que vai ser sobre convencimento. Ele, assim, é um teste muito bom que vai te mostrar realmente onde você está no seu poder de persuasão. E sobre persuadir, a gente precisa ter um objetivo de vida e viver de forma autêntica, controlando emoções, sentimentos, ações, sem dúvidas. E óbvio, a gente tem que ser cada vez mais competente. Não sei se você sabe, mas o ideal é você investir 15% do seu faturamento, do seu rendimento ali líquido, 15% você investir em treinamentos. E aqui eu não tô falando só treinamento técnico, tá? Vou até olhar mais pertinho pra você. Eu te garanto que você tem muito conhecimento técnico, você já investiu em cursos, muitos cursos da sua área de atuação, mas uma coisa eu imagino, você não anda investindo, ou se investiu pouco, em treinamentos de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, porque isso é muito importante. Não sei se você sabe que a maior parte das demissões não vem por falta de competência técnica, não. Aí que você se engana. É falta de, tato, é falta de jogo de cintura nas relações ali com a equipe. Muita fofoca, muita intriga ali no ambiente de trabalho. O que acontece? Gera um caos no ambiente de trabalho. Ele não fica um ambiente saudável e propício para a performance que o líder da empresa quer. E aí o que eu indico nessa questão? Você começar a investir em inteligência emocional. Começar a investir em mentalidade. Começar a investir literalmente nessas coisas que não dá para tangenciar, mas que são essenciais. Inclusive, se você for pesquisar, os profissionais mesmo de alta performance, todos do basquete, do futebol, todos falam que o que mais importa não é a técnica, é a inteligência emocional. E aqui eu quero que você comece a olhar para essa questão, para justamente você já investiu nesse curso, parabéns por isso, já com certeza já vai te ajudar, eu não tenho dúvidas. Mas depois que finalizar esse, já faça outros, comece realmente a investir em você, sabe? Se aprofundar, porque você é o seu maior tesouro, você é o seu maior potencial e ninguém vai fazer por você, isso eu te garanto. E aí, a gente indo aqui em relação ao item, que é muito importante. Uma coisa que eu também sempre falo é a gente procurar realmente instrutores, mentores que já percorreram o caminho, que já tiveram resultados, porque aí a gente vai encurtar esse caminho, sem dúvidas. E, de preferência,
prático, um mentor prático, que você consiga começar a colocar as coisas ali pragmaticamente e para ter resultados e sempre fazer o quê? Entrar em ação massivamente, treinar, executar, corrigir o que tem que ser corrigido. Porque quando a gente corrige, a gente erra e depois aprende, corrige o erro, o que acontece? A gente cria associações, conexões neurais e aqui é o seu maior aprendizado. Aqui é a zona do seu crescimento. Por isso, comece a se apaixonar pela jornada, pelo processo de evolução, pelo processo da melhora. Tem um filme antigo, inclusive, que eu gosto, é O Poder Além da Vida. Em que você realmente vai curtir mais a jornada. Vai se apaixonar pelo processo do aprendizado. Começar a, assim, presta atenção aqui, ó. Começar a reconhecer as pequenas vitórias. Isso vai ser forte para alguns, porque às vezes a pessoa está tão acostumada a fazer, achar que tudo é obrigação e não reconhece, não valoriza as pequenas vitórias. Por isso que uma das atividades depois ao longo dos módulos vai ser sobre isso, mas já pega aí a indicação para ver esse filme que eu falei, O Poder Além da Vida. E uma coisa que eu quero já aqui pra gente finalizar a parte de confiança, que confiança, assim, é tão importante, envolve tanta coisa, que eu não poderia deixar de falar isso que eu vou falar agora, por exemplo. Você parar. Ó, vou até chegar mais pertinho de você. Você parar de remoer o passado. Você parar de focar nas coisas negativas que já aconteceram. E uma coisa eu sei, você tem que parar de se vitimizar. Parar com mimimi, parar de reclamar. Reclamar do governo, do marido, da esposa, do seu líder lá na empresa, do seu colega de trabalho. Porque é muito comum, eu escuto muito. Ai, meus pais e meu marido, meu líder, ninguém me ajuda, ninguém me valoriza. E aí as pessoas falam, né? Nossa, é fácil pra ela, que é bonita, que tem tempo. Você tem esse tipo de discurso? A gente tem que começar a ressignificar, dar um novo significado. Você é capaz de mudar. Uma coisa eu falo, imagine agora a sua vida, a vida de alguém que você ame, por exemplo, e que esteja em risco. Você não vai fazer de tudo para salvar aquela pessoa? Comece a agir, buscar os seus sonhos, os seus objetivos, como se fosse isso, como se você estivesse correndo risco de vida. Eu te garanto que você vai ter mais gana, mais desejo de fazer realizar. Por exemplo, comece a pensar no tanto de benefícios que você vai trazer para sua família. Você recebendo mais, faturando mais, o tanto de qualidade de vida, de conforto você não vai gerar para sua família. Comece realmente a pensar nessas questões, sabe? E aqui uma coisa assim, muito importante que vai mudar o jogo. Você parar de julgar. É difícil, provavelmente você faz isso quase que o dia todo. Eu também fazia muito e isso é uma melhora. A melhora, gente, é progressiva. E o que acontece? Sobre a gente parar de julgar, é a gente começar a aceitar mais os outros. É você ser capaz de amar o outro, seja amigo, seja parente, seja seu líder da empresa. Você ser capaz de amar o outro com os defeitos dele. Na completude daquele ser, na completude daquela pessoa. E aqui eu gosto sempre de falar do exemplo dos pais, né? Porque às vezes você deve estar falando, nossa, meus pais, assim, nossa, eu não consigo honrar e respeitar. Isso deve ser bem difícil para você. Eu imagino que seja, mas o que eu quero que você comece a pensar agora? Com certeza, eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento, nas circunstâncias, na maturidade que eles tinham naquela época.
Sabe? É muito fácil a gente apontar o dedo, criticar, julgar, mas você já se colocou no lugar deles, por exemplo, na idade que eles tinham? Às vezes eles eram muito novos para gerar, para cuidar de você, um bebê, uma adolescente, uma pessoa tão pequena, sabe? E o que eu vejo sobre isso? Eu não sei, claro, eu não sei da sua realidade, eu não sei do que você passou, do que você vivenciou, mas quando a gente começa a liberar o perdão, isso vai fazer bem para você. Você vai parar de remoer, de gerar mágoas, sentimentos negativos na sua vida. E eu quero que você se liberte disso, comece a viver mais leve, sabe? Sem aquele peso sobre as suas costas, sobre os seus ombros. É com você que eu estou preocupado, que eu quero que você desenvolva. E você começar a pensar que eles realmente fizeram o melhor que eles conseguiam naquele momento da vida deles. E nas circunstâncias que eles tinham. E agora você deve estar pensando, nossa, mas eu nunca teria feito aquilo. Eu sei que você deve estar pensando isso. Mas é porque você hoje já tem uma maturidade muito além do que eles tinham, sabe? E graças a Deus por isso. Que bom que você já tem essa maturidade e você está sendo melhor e tentando ser um pai ou uma mãe melhor para os seus filhos. E assim, só quero deixar uma mensagem final nessa parte, é que comece a julgar menos. Porque do mesmo jeito que às vezes seus pais erraram, algum ponto talvez você esteja errando com seus filhos. Nós somos imperfeitos. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. E assim, o amor, quando a gente julga menos, o amor que a gente tem dentro de nós, ele aumenta. E eu quero que você prove um pouquinho desse amor. E aí, como quarto item pra gente performar mais. Gente, tudo isso que eu falei aqui agora é sobre confiança, confiança é muito importante. E tudo isso vai fazer com que você realmente comece a se amar mais, confiar mais no seu potencial. Você precisa disso, eu te garanto. É muito mais do que técnica. Muito mais. Por isso que a gente investiu esse tempo grande aqui, mas é essencial para você se desenvolver. E aí, como quarta forma para você performar mais, realmente você começar a orgulhar-se de si. As qualidades, por exemplo, que você valoriza no outro. Qual é a qualidade que você mais valoriza no outro? Coloca aí pra mim, pensa, já vai pensando. É a transparência? É a honestidade? Você valoriza isso no outro? Comece a ser essa pessoa. Comece a falar só verdades. Comece a ser mais transparente. Eu te garanto. Vou até me aproximar aqui, ó. Eu te garanto, quando você começar a ser o que você espera que o outro seja. Se você, por exemplo, espera que o outro seja mais transparente, mais honesto, comece a ser você essa pessoa. Você vai se orgulhar mais de si. E você vai parar de esperar que os outros sejam. Faz sentido pra você? Pois coloca lá no direct pra mim, lá no Instagram. Eu vou amar saber que você começou a ser aquilo que você espera que o outro seja. Isso é forte, hein? Mas é necessário. E aí, em relação isso envolve a gente ser mais confiante, a gente confiar mais em nós mesmos, para além dos rótulos, para além das crenças, para além do nosso falso eu, daquele ego inflado, sabe? É a gente realmente começar a ser mais seguro e ter mais coragem para fazer acontecer. Não deixe, foca aqui, não deixe o medo te dominar. Não deixe. Joga o jogo da coragem. Comece a se desafiar, a ser corajoso. Arriscar um pouquinho, sabe? Encarar o desafio. E, com certeza, olha aqui, uma frase que eu amo. A indecisão. A indecisão é a semente do medo. É isso aí. E se você alimentar ali, jogar aguinha, aguar naquela semente, ela vai crescer. Não aflore a semente do seu medo. Não alimente essa semente. Bora alimentar outra semente aqui, a da coragem e de fazer acontecer, porque assim você vai ter seus resultados.
E aqui a quinta forma para a gente performar mais é que a não ação já é uma decisão. Às vezes você está no sua zona de conforto, num local muito confortável e muito prazeroso. Ou então, você às vezes não percebeu ainda as implicações que você vai ter a longo prazo disso, ficando onde você está. Por exemplo, se você continuar não agindo, o que você vai ter daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos? Talvez você seja um autônomo que, se você não se planejar, vai ter que trabalhar com 80 anos, porque você não vai ter nem renda para viver ali, de renda. Você vai ter que trabalhar para sempre, praticamente, porque hoje em dia a aposentadoria, por exemplo, do INSS, não paga mal os remédios, que não sei se você sabe, remédio de idoso é muito caro, sabe? Comece a pensar, sabe, sobre essas questões, sobre realmente a gente começar a querer produzir mais, gerar mais renda e dar mais qualidade de vida, conforto para as pessoas que a gente ama. Por exemplo, se você for jovem, seus pais estiverem vivos, por que não dar para os pais uma velhice mais prazerosa, mais saudável? Às vezes eles não têm plano de saúde, não sei se é a sua realidade. E aí o que acontece? Eles às vezes vão ficar lá no SUS passando aperto, sendo que se você produzir, você pode dar isso para eles. Já parou para pensar nisso? Pois bem, às vezes seus pais não tiveram esse insight, essa ideia de se programar. Mas você agora já tem a oportunidade de fazer isso. Para às vezes não sofrer o que eles estão sofrendo agora. E não só isso, para você produzir mais e também ajudá-los. Pode ser? Acho que essa aí você pegou, hein? E aí, uma questão que eu sempre gosto também de falar. O que a inércia tem gerado na sua vida? Você tem conseguido os resultados que você deseja? Na vida real, na sua vida profissional. Tá conseguindo atingir os objetivos? Por isso que a gente tem que trabalhar e observar a nossa mentalidade. Por isso que agora, esse módulo 1, para finalizar aqui com sucesso, a gente já está praticamente aí indo para o 6º tópico, que é justamente sobre mentalidade. É abrir sua mente para possibilidades, para justamente você começar a entender que se uma pessoa fez, eu te garanto que você também pode, você é capaz e você merece. E aí, a gente indo para o 6º tópico da nossa forma de performar mais, tá aí, ó. A sua coragem, ela tem que ser maior do que o seu conforto. Não tem outra fórmula. Nunca se conforme com a sua inação, com a zona de conforto. Tem uma frase do Henry Ford, não sei se você já ouviu falar, que eu gosto muito. Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, comece a se desafiar. E com o desafio, o que vai acontecer? Você vai ter uma oportunidade de progredir e, reflexamente, você vai fazendo o quê? Inspirar outras pessoas ao seu redor. Eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Eu sempre gosto de falar sobre ser um líder ambidestro. Quem é empresário e está assistindo, é o seguinte: prezar pela importância da gente manter o carro andando, sabe? A segurança, o carro andando, a prudência, que é uma virtude poderosíssima. Isso aqui é muito importante. Mas, junto com isso, a gente também tem que ter um viés de inovação. Inovar para conquistar mais mercados, manter aí a competitividade, começar a visualizar as suas avenidas de crescimento, por exemplo, na sua empresa. Como que você pode crescer que você ainda não está visualizando e não está colocando em prática ali essa sua avenida de crescimento? A gente tem que começar a fazer isso. Pensar e colocar em prática novas estratégias, novos caminhos para crescer. E
cada vez mais galgando novos ganhos e novas possibilidades. E aí aqui, claro que tem que ter ousadia, né? Essa parte eu te convido a pensar de forma ousada, para justamente inovar e ter iniciativas disruptivas, para você realmente fazer a disrupção e ter mais resultados. É isso, é simples, galera. Uma coisa assim que vocês têm que colocar na cabeça agora é que a coragem, ela tem que ser maior do que o conforto. Vou repetir. A coragem, a sua coragem, ela tem que ser maior do que o seu conforto. Porque é nesse momento em que você vai ter realmente o crescimento. É que vai realmente evoluir. Não sei se você conhece a escala de Hawkins. É justamente a coragem que é o ponto de virada em relação aos níveis de consciência e de emoções. Por isso, comece a ser corajosa. Sétima forma de performar mais. Você pode acompanhar aí no slide, Saiba o seu real limite. Tá vendo esse diamante maravilhoso no slide aí que eu estou compartilhando? Reluzente, brilhante, maravilhoso. Ele só é formado por meio da pressão. E aqui é o que eu quero trazer para vocês. Você aí mesmo que está me assistindo, você não está no seu máximo potencial. Com certeza. David Goggins, ele fala muito sobre isso. Ele fala que todo mundo comum, você, geralmente a gente usa 40% da nossa capacidade. Shocking, isso é real. E aí eu quero que você comece a encontrar o seu real limite. E aqui, cada hora, você vai aumentando o seu limite. E vai aumentando. Até realmente você chegar no seu real limite, porque o que acontece? Você vai produzir mais, você aumentando o seu limite. Faz sentido pra você? E aí o que eu quero dizer? Um exemplo prático aqui pra você entender. Se você pega 1 quilo na academia, por exemplo, porque a academia, né, é mais tangível, é fácil de identificar. Com certeza você consegue pegar mais. Não tenho dúvidas. E as pessoas falam, nossa, tem que ficar pensando. Não. Pare de pensar muito. Comece a fazer. Por exemplo, os liderados na empresa. Comece a fazer o que te pedirem. Existe uma lógica lá do Roger Dett, lá do David Goggins, que é justamente isso. Começa, executar. Fazer tudo aquilo que precisa. Só toma o fôlego. Faça lá aquela dica que eu comentei sobre 2 minutos. Transição de uma tarefa para outra e só vai. Faça acontecer. E sempre, bom ânimo, energia em alta, aumentando seu limite cada vez mais. E uma coisa eu te falo, escolha o caminho de maior resistência, de maior atrito. Eu sei que você não vai gostar disso, não gostou de ouvir isso, mas esse é o caminho de maior resistência, é o que vai te fazer crescer. Não tenho dúvidas, tá? Não tenho dúvidas. E o diamante, ele é formado sob pressão. Lapide. Você é um diamante. Comece a lapidá-lo, sabe? Comece realmente a tirar essas cascas dos sabotadores, que a gente já vai trabalhar no nosso curso. E você vai, com certeza, neutralizar esses sabotadores. E aí, a 8ª forma, né? Patrícia, qual é a 8ª forma de performar mais? Uma coisa que eu quero que você entenda é que o único e grande e real, verdadeiro diferencial é o resultado. E isso não é diferente na sua profissão, não é diferente na sua carreira, não é diferente independente da sua área de atuação. Isso eu te garanto. Por quê? Os resultados aqui, eles vão ser definidos pelos seus hábitos. Por isso que a gente vai abordar muito sobre hábitos aqui. Mas uma coisa eu quero te afirmar. Você vai triplicar a quantidade dos seus resultados, triplicar, se você aplicar de maneira consistente o que você já sabe. O que você já sabe hoje, porque eu tenho certeza que você já fez curso na sua área,
Dificilmente vai ter alguém aqui que não tenha feito algum curso técnico, na área técnica. Tenho certeza que se você aplicar de maneira consistente, você vai triplicar os seus resultados. Mas aí você precisa ser consistente. E você vai ser notado por duas coisas. Aquilo que você sabe fazer e pelas pessoas que você conhece. O famoso networking, né? Mas o que realmente conta é o que você implementa. Não tem jeito. O mês conta, a semana conta, o dia conta, a hora conta, cada minuto conta. Isso eu te garanto. Tudo o que você faz influencia na sua vida e nas suas ações e nos seus resultados. Com certeza. Pare de cantar, tem aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Desculpe aí os auditivos, não tenho muita afinação, mas eu queria cantar. Enfim, comece a cantar o seguinte: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Foque nessa música, comece a fazer acontecer. E é sobre isso, a gente realmente começar a fazer acontecer. Entrar para ação, o game, justamente, na prática, agir. E aí, como nona forma da gente performar mais, faça melhor do que seus concorrentes. E aqui, eu gosto sempre de dizer isso, né? Porque grandes profissionais e grandes empresas fazem as coisas melhores do que seus concorrentes. E assim, a base da performance é a comparação, a competição. Mas aqui eu gosto sempre de trazer uma questão de uma comparação justa. Porque às vezes é bem provável que você esteja se comparando com pessoas que estão aqui, anos-luz na sua frente. Anos-luz naquela área de atuação. E não é justo com você. Eu vou até olhar aqui mais pertinho. Não é justo com você se comparar com pessoas que estão, a quilômetros de distância, anos-luz de distância. Comece a se comparar com pessoas que estão um pouco acima, sabe? Um pouco ali. Por exemplo, se você é um vendedor iniciante, não se compare com a pessoa que vende muito e que já está fazendo aquilo há anos. Faça aqui, se compare com quem está ali 2 anos na sua frente, 1 ano na sua frente, porque aquilo ali vai te motivar. Porque a motivação, ela também, muitas vezes, ela tem ali um paradoxo, que é o seguinte: quando a gente se compara com pessoas que estão muito longe da gente, isso funciona até como uma desmotivação. A pessoa fala: nossa, eu nunca vou atingir esse nível, meu Deus, o que é isso? Isso já aconteceu com você? Mas é porque às vezes você tá mirando. A gente tem que mirar alto, tá? Eu sou a favor de meta desafiadora e sonhos ambiciosos. Isso é necessário. Mas você tem que mirar aqui, no seu próximo passo. Por exemplo, fiz 10 vendas hoje, amanhã eu faço 20. Você começar a focar na progressão mesmo e na jornada. E aí, uma coisa que eu quero falar em relação a isso é a gente realmente não se chicotear, não ser desumano, não ter aí compaixão com você mesmo. Porque esse excesso de crítica e de comparação pode também te paralisar. E eu não quero isso pra você. Eu quero realmente que você faça o seu melhor agora, com as circunstâncias atuais, e pronto. Eu não tenho dúvidas que você vai começar a já ter resultados. E vai melhorando aos poucos. Beleza? 10ª forma aí de performar mais. Tenha a sua ideia, planeje e execute-a. Execute mesmo a sua ideia. Como assim, Patrícia? O que eu vejo? A grande falha das pessoas é que não é a falta de ideia. Elas têm muitas ideias. Mas sim a falta de aplicação delas. Começa a aplicar uma coisa e já às vezes não vê os resultados ali imediatos, porque muitas das suas ações só vão ter resultados a longo prazo. E aí a pessoa faz o que? Antes de esperar essa maturação,
aguardar ali os resultados, a pessoa faz o quê? Já muda o plano de execução. Aí não dá, porque você não vai ter os benefícios desse plano, vai começar outro e aí provavelmente vai fazer a mesma coisa de novo. Mudar de plano e não vai ter resultado. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é: você não pode construir a sua reputação baseada em ideia. Não é sobre isso. Você tem que começar realmente a agir, sair do plano das ideias e entrar no campo da ação, do real, da execução. E eu adoro, assim, uma frase que é muito famosa de um alemão, que ele fala assim, ó: uma grama de ação vale mais do que uma tonelada de teoria. Por isso que você tem que começar a executar, por isso que você tem que começar a agir, porque é isso que vale. Por exemplo, de nada adianta você: nossa, estou num processo muito intenso, por exemplo, com Deus, estou muito em conexão, buscando realmente a minha evolução, se o amor só fica dentro de mim. O amor, o vetor do amor, por exemplo, ele é para fora. Você tem que, sabe, transbordar e passar para o outro o amor que existe dentro de você. A mesma coisa acontece com a teoria. Você entra a teoria e sai ação. Por exemplo, quem lê a Bíblia, né? Entra conhecimento, entra a teoria e sai o quê? Ação. Ações baseadas no amor. Em muitos conteúdos ali poderosíssimos. Para mim, um dos maiores, eu sempre falo, né? Um dos livros principais do desenvolvimento pessoal é a Bíblia. Ah, Patrícia, que livro eu leio? Se você quiser desenvolver o hábito de leitura, algumas passagens eu sei sim que são aí complicadas, às vezes vai gerar ali um certo desânimo, mas é o maior livro de desenvolvimento pessoal da história da humanidade. Isso não é de hoje, não é um livro que foi lançado mês passado. Enfim, fica essa dica aí para a aula de hoje. E aí uma questão que eu também quero deixar aqui sobre a 11ª forma de performar mais. É a gente, manter firme na ideia. É a gente todo dia pegar e se manter, renovar ali a decisão daquela ideia. Por exemplo, decidir focar na minha vida profissional, vou focar ali 4 horas diárias em fazer acontecer, fazer coisas diferentes, realmente fazer testes e produzir mais. 4 horas por dia, o que você vai fazer? Todo dia você vai reafirmar essa decisão. Porque o que acontece? Quando a gente pensa, quando a gente sente emoções, sentimentos, o que acontece? As nossas ações, elas começam a ser condizentes, existe uma harmonia nesse sistema. Por isso que é muito importante a gente realmente ter esse compromisso com a sua própria ideia, com o seu próprio objetivo. E aí uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte: não mude seu plano no meio do caminho. Para você saber que o plano não funciona, você tem que aplicar todo o plano. Aí depois sim você vai falar comigo assim: não funcionou. Mas se você parar no meio do caminho, como é que você vai saber que não funcionou? Faz sentido para você? Pois bem, uma coisa, o que eu sempre gosto de falar aqui também é: não perca tempo 2 vezes. Começou ali, fez o plano inteiro, aplicou todo o plano de execução e viu que não funcionou, já faça logo ali um realinhamento, já mude a estratégia, faça outro teste para realmente ter mais resultado. Uma coisa eu te falo: compromisso não é palavra, compromisso é ação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gente trocar o perfeccionismo pela excelência e pelo progresso. É uma mentalidade que você precisa começar a desenvolver, começar mesmo a adotar uma cultura de aprendizagem. Os norte-americanos falam muito sobre isso, que é o test and learn, que é teste e aprenda. Não adianta só errar, a gente tem que aprender.
né? Senão, imagina, erra, continua errando? Não, tem que realmente aprender, corrigir o erro para justamente ter mais resultados. E uma coisa que eu sempre falo, só não erra quem não faz. Pode ter certeza que no erro é muito engraçado isso, porque as conexões neurais, o cérebro, você vai realmente ter aprendizado quando você errar. Porque daí você vai fazer o quê? Vão ser geradas possibilidades para justamente surgir o acerto, que aí você vai fazer conexões neurais. E isso é muito importante. E aí, em relação a gente realmente desenvolver um aprendizado, crescimento, que é inclusive o lado pedagógico do erro, é a gente permitir cada vez mais, por exemplo, quando você se frustrar, brigou com alguém da equipe, o liderado ou o líder, enfim, permita-se se frustrar só 30 segundos. Até conte, sabe? Ó, conte nos dedos. Isso daqui é uma técnica bem legal, inclusive, para você não ser impulsivo. Você virar e falar assim, tá frustrado, tá estressado ali na hora, tá querendo ser impulsivo, falar um monte de coisa ali que não deveria falar? Comece a contar, 30. Encosta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai contando. Até 30. Eu vou até me aproximar aqui para falar com você. Quanto mais rápido você voltar pro foco, mais resultados você vai ter. Porque, por exemplo, se você brigou com a esposa, com o marido, com o namorado, com o papagaio, com o periquito, sei lá com quem, se você ficar remoendo aquilo, focando naquilo a semana toda, por exemplo, o mês todo, olha o tanto de tempo que você vai deixar de produzir. Não temos como perder esse tempo precioso. O tempo é o nosso bem mais precioso, porque o que aconteceu aqui, ó, 1 minuto atrás, nunca mais volta, mas nunca mais volta. Por isso que a gente também tem que ter cuidado com as nossas palavras, porque a nossa palavra é poder. Uma vez dita, não tem como deixar de dizer. Enfim, é muito importante a gente começar a voltar pro foco imediatamente. Por exemplo, falou alguma coisa que magoou, falou sem querer ali, já pede desculpa, já pede perdão, já volta pro foco. Produzir, trabalho, gerar renda, empregos. Combinado? Outra coisa muito importante que eu também quero falar. Não existe erro. Ou existe acerto ou aprendizado. Isso é muito importante, esse mindset, essa mentalidade, porque realmente, a partir do erro, vai gerar o quê? O aprendizado. E a gente tem que começar a tirar proveito dos fracassos e sempre ser humilde. Em relação aqui ao tirar proveito dos fracassos, por exemplo, tudo tá dando errado no seu dia. Você acordou agitado, acordou apressado, tá tudo dando errado, atrasou, o Uber não vem, o táxi não vem, você já começa a chegar atrasado no trabalho, você já começa ali o dia com um esporro ali do chefe, tudo tá dando errado. Mas aí o que você faz? Você tenta tirar algum proveito disso. Por exemplo, tá preso no trânsito? Vai chegar atrasado no trabalho? Já tenta fazer alguma coisa ali pro líder, pra empresa, para gerar mais resultado pra empresa e já chegar ali com uma ideia, alguma ideia para justamente o líder não brigar tanto com você. Virar e falar assim, nossa, gostei dessa ideia. Ele até esquece de te dar um esporro. É a gente tentar realmente fazer ali dos nossos fracassos, dos nossos desafios, eles virarem presentes, virarem oportunidades. Por exemplo, tá ali, não sei, se não tá conseguindo dormir, faça o possível para voltar a dormir. Mas se tiver com insônia, tenta realmente tornar aquilo algum presente para você. Ou se não, sabe, brigou ali com algum amigo. Tente usar aquele tempo para você crescer profissionalmente, para você crescer enquanto pessoa. Vá ler um livro, um amigo desmarcou um compromisso, vocês iam almoçar ou jantar juntos, enfim. Vai ler um livro, faça alguma coisa que realmente possa tornar
Aquela coisa que não seria, que seria ruim, por exemplo, transforma em coisa boa. Eu te garanto que quando você começar a fazer isso, vai ficar mais leve a sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar, pra gente ser um líder ideal, você que é dono que realmente tem uma empresa, um CNPJ, pra você começar a ser um líder ideal, você precisa ter energia de execução permanente. Como se fosse ali uma paranoia saudável, sabe? É pegar e fazer. É literalmente, na verdade assim, fazer eu digo, porque aqui também existem níveis, né? Operacional, em que o líder não deve estar ali na base executando, ele deve ter funcionários ou se não, parceiros, colaboradores para estar no operacional. E aí também tem o estratégico, né, o tático, que está aqui no meio, e o estratégico. Claro que o líder ele tem que estar no estratégico, mas paranoia literalmente ali saudável, focada em como crescer a sua empresa. Outra coisa muito importante, que inclusive é uma das coisas mais difíceis na vida que eu vejo, é a pessoa sair do pedestal da arrogância para realmente desenvolver a humildade. Um líder humilde, com certeza, consegue ali, por exemplo, na equipe, quando for unir a equipe estratégica, por exemplo, os supervisores ali de cada área, quando reúne para realmente perguntar, fazer um brainstorm, que é uma tempestade ali de ideias, cada um falando um pouco das suas ideias, quando junta aquilo tudo, te garanto que o potencial aí da empresa aumenta ainda mais do que ele no seu pedestal tomando decisão sozinha e muitas vezes perdendo diversas oportunidades. E outra coisa que eu quero deixar aqui claro é a gente começar a ser flexível. Tá vendo que o plano de execução aplicou, não deu certo? Mude, flexibilize, vá por outro caminho para ter mais resultado. A confiança, ela é uma muralha que se constrói todos os dias. E só o progresso que te traz realmente a confiança. Isso eu não tenho dúvidas. Sucesso vem a longo prazo. Por isso que a gente tem que ser paciente. E uma mentalidade que você tem que desenvolver é focar na contribuição. Não focar no reconhecimento, porque quando a gente só foca aqui no reconhecimento, muitas vezes ele não vem. Uma coisa que eu vejo muito que acontece com os meus alunos e que funciona para eles, pode até ser uma dica para vocês, sempre focava ali no reconhecimento do líder da empresa, querendo ali, fazia, querendo reconhecimento. E ela só encontrou a felicidade quando ela passou a projetar o reconhecimento para o Criador. No caso desse meu aluno específico, foi quando realmente visou o reconhecimento de Deus mesmo. Que ela contribui por conta de Deus e não ali do líder da empresa. Enfim, fica a dica, se fizer sentido aí pra você. E claro, a gente indo aqui pra vou passar aqui o slide pra você começar a desenvolver, tolerar mais os seus erros. Tem a autora, a Kelly, no livro dela, Os Destaques, A Força de Vontade, ela coloca muito sobre autopunição, que é justamente a pessoa fazendo o quê? Sentimento de fracasso, de culpa, e que vai levando o quê? Num ciclo de autodestruição. E eu não quero isso pra você, e você precisa parar de se punir demais. Excesso de autocrítica acabou a partir de hoje. Chega! Porque, lembra que eu comentei com vocês que a pessoa às vezes pode até se sentir desmotivada? Por conta disso. E muitas vezes ela abandona os seus objetivos, os seus sonhos, por conta desse excesso de autocrítica. E uma coisa que eu quero clarear aqui, a autopunição, ela pode fazer com que a pessoa foque ali apenas no comportamento negativo e ignore os comportamentos positivos que ela já conquistou, que ela vem adotando
que ela já evoluiu. Por isso, eu sugiro aqui para você começar a ter uma abordagem de autocompaixão, de começar a se perdoar e com certeza, para você ter uma perspectiva mais positiva, a gente tem que começar realmente a trabalhar a mentalidade positiva, não tem jeito, é sobre isso. A autocrítica ela é importante porque, por exemplo, pense num cavalo, por exemplo. Quem aqui já andou a cavalo? Um cavalo, por exemplo, tem lá o cabresto. Aí você tem uma varinha muitas vezes para dar ali uma batidinha na bunda do cavalo para ele andar mais rápido. Quando você bate devagar, ele anda mais rápido. Isso, assim, me desculpem os ambientalistas, eu só estou exemplificando, viu? Ambientalistas, as pessoas que defendem muito os animais também, enfim. Só estou exemplificando. Quando você dá um chicotezinho ali no cavalo, ele anda mais rápido. Mas, quando você bate ali muito forte, muitas vezes pode fazer o efeito contrário. Ele paralisa. E aí, o que acontece? Ou se não, ele vai crescer, vai correndo muito rápido, desenfreado, e você não tem controle. E aí, o que eu quero que você comece a desenvolver a mentalidade? Comece a se cobrar, sabe? Dá um chicotezinho, mas no nível certo, com temperança, com equilíbrio. E aí aqui, a gente indo para nossa 14ª forma de performar, pode ter certeza, olha aí no slide para vocês verem a frase, que eu adoro essa frase, do John Wooden, que é o seguinte: é o que você aprende depois de tudo que realmente conta. E quando ele coloca aqui, esse livro é A Pirâmide do Sucesso, quando ele coloca essa parte, ele está fazendo referência principalmente a gente começar realmente a focar na humildade, na aceitação, no reconhecimento e questões que, quando a gente está ali no primeiro plano sobre aprender alguma coisa, a gente tem conhecimento, tem transformação, beleza, mas o que mais importa é o que vem depois. E aí eu queria trazer esse tipo de mentalidade aqui para você, já abrindo a sua mente. E aí, 15ª forma de performar é: o longo prazo é mais justo. Vou repetir, olhando aqui para você. O longo prazo, ele é mais justo. Porque a gente vive num mundo de imediatismo. A gente quer o quê? Ação e já quer os resultados, os grandes resultados para ontem. E aqui eu te falo, o longo prazo é mais justo. Você fazendo tijolo a tijolo, construindo castelo, com certeza, uma hora você vai colher os frutos das suas ações. Mas para isso você precisa ter ação, precisa agir. E massivamente. E aí, o que eu sempre falo, né? Com consistência e a longo prazo, você vai ser valorizado, você vai ser reconhecido. E você vai conseguir sim os resultados que você deseja. O negócio é não desistir no meio do caminho. Você já desistiu do seu sonho? Aí não vai chegar nunca, não vai concretizar. E talvez, assim, uma coisa que você precisa começar a desenvolver. Talvez essa próxima atitude, essa próxima ação que você vai tomar, ela vai te dar muitos resultados. Ela vai virar a chave, vai virar o jogo. Por isso você não pode parar. E aí a gente entrando aqui para a 16ª forma de performar mais e realmente produzir e atingir alta performance é: a grande armadilha dos resultados é a anualização das metas. Por isso que eu falo, né? O que é anualização, Patrícia? Por exemplo, você fazer uma meta, colocar um ano, por exemplo. Isso acontece muito na virada de ano, né? Você pega, faz a anualização aí da meta, mas o que eu indico? É até, inclusive, o que se faz muito com as empresas. Você colocar ali metas trimestrais, daqui 3 meses. E você vai começar a fazer o quê? Focar no próximo passo. Você vai ter o plano de execução, claro, e todo dia focar na sua tarefa diária. E aí vai ter a meta semanal, a meta mensal. É muito mais fácil, por exemplo, quem quer fazer aí 100 vendas ou 1000 vendas no mês, por exemplo. Quando você faz a divisão
Vou dividir aqui em um mês, vou colocar quantas vendas eu tenho que fazer numa semana. E aí, quantas vendas eu tenho que fazer num dia. Ou seja, com a meta do dia, você vai conseguir, por exemplo, saber quantas pessoas você tem que prospectar, quantas pessoas você tem que abordar. E aí, fica mais tangível você realmente fazer acontecer. Com isso, a gente finalizou as 16 formas de performar mais e, sem dúvidas, essa mentalidade que você aprendeu aqui hoje vai fazer diferença na sua vida, na sua história, e não só na sua, mas na da sua família, de todo mundo que te rodeia. E antes da gente finalizar aqui, eu quero trazer para vocês uma recapitulação das tarefas que você tem que fazer aqui nesse módulo. Primeira tarefa, teste do desempenho, do livro do Eduardo Ferraz, que eu coloquei para vocês. Segunda tarefa, identificar qual é o seu turno mais produtivo. Inclusive, melhor ainda se descobrir a hora específica do dia. Terceira tarefa, orar 10 a 15 minutos aí. Também meditar 16 minutos, sendo de 2 em 2 horas, 2 minutinhos. Quarta atividade, você se fazer a pergunta-chave das transições. Lembra daquela pergunta que eu coloquei aqui para vocês? Como eu posso executar com excelência a minha próxima tarefa? Para toda vez você realmente começar a visar a progressão, o crescimento e cada vez fazer melhor do que antes. E aí a quinta tarefa e última é o teste de convencimento também do Eduardo Ferraz, para você realmente ver em que nível que está o seu poder de persuasão, o seu poder de convencimento. E aqui finalizamos o nosso módulo. Obrigada pela presença e, claro, parabéns por você concluir. Eu não tenho dúvidas de que você, se aplicar 1/3 do que você aprendeu aqui, você já vai ter muito resultado e muita melhora na sua vida. E uma coisa eu coloco aqui para vocês. No próximo módulo a gente vai aprender ainda mais coisas, muito conteúdo útil para você alcançar mesmo a produtividade, a alta performance e, claro, cada vez mais se desenvolver. Finalizamos então com sucesso o nosso módulo. Aguardo você no próximo e até breve. Não procrastine, hein? Te aguardo no próximo módulo. Tchau, tchau!